Cenário político nacional abalado nesta quarta-feira. Avião cai em Santos, estado de São Paulo, mata 7 pessoas, entre elas o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Em Colinas faleceu também Dona Adimê Moreira de Souza, moradora da Travessa Benjamin Constant. E veja ainda os principais temas debatidos na sessão da segunda-feira na Câmara Municipal dos Vereadores. O Jornal Nova Era está no ar, levando a informação até você. Boa noite. O cenário político nacional foi abalado nesta quarta-feira. Um avião caiu em Santos, no estado de São Paulo, matando 7 pessoas e, entre elas, o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, do PSB. O acidente foi esta manhã e a confirmação da presença do presidenciável na aeronave só foi confirmada perto do meio-dia. Eduardo Campos nasceu em 1965, neto de um grande nome da política nacional, o ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes. Campos iniciou a vida política ainda na década de 80, quando foi candidato a prefeito de Recife. Já foi deputado federal e ministro de Ciências e Tecnologia no primeiro mandato do presidente Lula. O acidente que vitimou o candidato a presidente da República aconteceu no mesmo dia da morte do avô Miguel Arraes, 13 de agosto de 2005. Em 2006, Campos se lançou candidato ao governo de Pernambuco, numa campanha em que aparecia nas primeiras pesquisas em posições pouco favoráveis. Com o início da campanha, foi ganhando espaço e desbancou Humberto Costa, candidato do PT na época, e chegou ao segundo turno, quando disputou e saiu vitorioso. Campos se lançou candidato a presidente numa chapa com a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, terceira colocada na eleição presidencial de 2010. Eduardo era casado com a economista Renata Campos. Ele deixa 5 filhos. O mais novo, Miguel, tem menos de 1 ano de idade. O candidato morreu esta manhã, após a queda do jato particular em que viajava em um bairro residencial de Santos, litoral paulista. Ele tinha completado 49 anos neste último domingo. Chovia no momento do acidente. A bordo da aeronave estavam 7 pessoas, das quais 5 passageiros, entre elas Campos e 2 tripulantes. Em Colinas faleceu também Dona Adimê Moreira de Souza, moradora da Travessa Benjamin Constant, centro colinense. Ela tinha 68 anos de idade e será sepultada amanhã no cemitério local. Dona Adimê Moreira de Souza tinha 68 anos, mãe de 2 filhos, avó de uma neta. Ela faleceu hoje em São Luís por volta das 4 horas da manhã. O corpo chega à cidade agora à noite e será velado na sua residência na rua Benjamin Constant. Como causa da morte de Dona Adimê Moreira, foi confirmada a falência múltipla dos órgãos. O enterro está previsto para amanhã no cemitério local. Dona Adimê Moreira de Souza foi vereadora, secretária de Educação no vizinho município de Jatobá, professora e uma mulher extremamente religiosa, envolvida diretamente nas atividades da Igreja Matriz e integrante da Legião de Maria.
E após o intervalo, você confere os principais temas debatidos na última sessão da Câmara dos Vereadores. Os detalhes em 2 minutos. Vamos acompanhar agora os principais temas debatidos na sessão desta segunda-feira na Câmara Municipal dos Vereadores em Colinas. Com destaque para o anúncio do parlamentar Abimael Esser, o Bima, da retirada da sua candidatura à Assembleia Legislativa do Maranhão. Foi uma sessão de média duração e sem temas mais polêmicos. Inicialmente, a vereadora Ana Dubiné usou a tribuna para falar de uma reivindicação antiga por meio de projeto de sua autoria, solicitando melhorias para acessos no Baixão da Caema. Quero dizer que tem 4, eu ando naquele bairro, Baixão da Caema, há 4 meses eu dei entrada aqui no requerimento, né, para tapas de buraco e pissarramento no Baixão da Caema. Acontece, senhor presidente, que nenhuma providência foi tomada. Está lá os buracos, está lá a rua, está intrafegável, todo o bairro Baixão da Caema faz vergonha você andar até com o vereador, porque eles acham que a gente não cobra. E nossa função aqui é cobrar. Então eu estou cobrando mais uma vez o prefeito, que tem um pouco de sensibilidade com aquelas pessoas de lá que merecem também todo o respeito como nós merecemos. Ainda no pequeno expediente da Casa Legislativa, o vereador Bima agradeceu o apoio que tem recebido após a sua atitude de romper com a base do prefeito Antônio Carlos e anunciou ainda a retirada de sua candidatura a deputado estadual pelo Partido Solidariedade. O apoio recebido esta semana, tanto do que aconteceu pessoa da nossa família, como pela atitude que eu tomei. Também, claro, teve pessoas que não gostaram, mas é a democracia. Tem pessoas, a maioria com certeza aprovou, né? Mas na democracia é assim. Você tem que seguir aquilo que acha que é o correto. Eu sou livre para votar, mas também posso pagar com as consequências a minha decisão. Isso é Pablo Neruda, não é, vereador? Isso é na vida. Mas eu escolhi assim, e está escolhido, e achei da maneira correta. Quero comunicar também a minha retirada da minha candidatura. A minha retirada, senhor presidente, da minha candidatura vem de alguns problemas, né? Primeiro, problema de saúde da minha mãe, que é mais importante do que a política até. Minha mãe está acima, só está abaixo de Deus, aqui na terra é minha mãe. Agradecido pelo apoio recebido dos meus amigos e familiares, né? E retirando a minha candidatura, eu quero tornar público a minha retirada da minha candidatura. Oswaldinho, mais uma vez na tribuna, reforçou o discurso da vereadora Ana quanto às condições do Baixão da Caema, abordando ainda as condições de unidades de saúde pela cidade que necessitam de reparos. Citou ainda as verbas que têm entrado na prefeitura, principalmente no setor de saúde pública. Como eu falei agora há pouco, aqui já é a segunda vez que eu entro com requerimento pedindo para que seja reformado e construído os postos de saúde. Inclusive, o ano passado e já esse ano, eu trouxe as filmagens, fotografia e aqui mostrei no Data Show. Mas mesmo assim, não foi cumprido o pedido. Enquanto isso, o posto de saúde da Trizidela está completando um ano que foi desmanchado, e lá pessoalmente eu fui, e simplesmente naquele posto foi tirada as telhas novas de baixo e colocado para cima, ficando assim as mais velhas para baixo e as novas em cima, para dar a entender que foi reformado. Enquanto isso está aqui o valor, quase 60 mil reais, 56 mil e alguma coisa está aqui no contrato. Colinas recebeu
bilhões de reais só na saúde. Retornando à tribuna, o vereador Bima defendeu a adoção de cores padrão para o município de Colinas e, com isso, evitar gastos, segundo ele, desnecessários na pintura de prédios públicos a cada mudança de governo. Aqui em Colinas muda o prefeito e muda a cor da obra, né? Então eu acho que está na hora da gente pensar nisso, para evitar esse gasto, que fosse pintado nossos grupos, nossas escolas, nossos prédios públicos, todos os prédios públicos, com a cor da bandeira de Colinas, né? Eu digo nem. Não, mas esse marketing político de partido não. Não, mas isso não é marketing político. A administração, quem está pagando é o povo. E eu acho que não devia ser permitido isso, hein? Não era? Quando entrar o prefeito, aí vai pintar de outra cor, e assim o povo vai pagando. Esse dinheiro deveria ser investido nos professores, esse dinheiro deveria ser investido em educação, transformar em bibliotecas, transformar em livros, transformar em coisas mais importantes para o município. Eu acho que deveria respeitar e as cores da bandeira do nosso município. Afinal, se ele é prefeito, é de Colinas, não é de partido. E estes foram os destaques desta quarta-feira, dia 13 de agosto de 2014. O Jornal Nova Era termina aqui. Para você, uma boa noite e amanhã estaremos de volta.